Nessa aula de hoje, nós vamos iniciar, então, comentando um pouco sobre os parafusos de fixação. Nesta apresentação em específico, os tipos e aplicações dos parafusos de fixação. O objetivo dela, então, é identificar a terminologia dos parafusos de fixação e os tipos de roscas que são utilizadas para a confecção destes tipos de parafuso. Se nós olharmos, então, para um parafuso, basicamente, as designações principais do parafuso é que ele possui uma cabeça, que é o tipo de... A cabeça apresenta o tipo de acionamento, que podem ser de diversos tipos diferentes. Então, ele tem uma cabeça, o parafuso tem uma haste e tem também uma região com rosca, né? Onde nela, né, é feito o aperto do parafuso, se utiliza a porca para fazer, então, o aperto. Tá? Então, há essas três partes do parafuso, a cabeça, haste e rosca, certo? Geralmente, a dimensão nominal do parafuso, ela está ligada com a dimensão da haste, certo? Que é o diâmetro externo da rosca, tá? E ela é designada por este elemento aí. Então, os tipos de acionamento vão depender muito da aplicação que eu tenho para o parafuso. Eu posso ter diversos tipos de cabeça, tá? Diferentes em função da necessidade específica do parafuso. Os parafusos, então, eles têm essas características, essa designação, e o parafuso de fixação, ele pode ter rosca esquerda ou rosca direita. Então, a qualquer momento, se nós pegarmos o parafuso na mão e olharmos de frente para ele, como está colocado aí na figura, tá? Nós podemos identificar se a rosca é direita ou esquerda. Então, nós temos que observar a inclinação do filete, ó. Vejam que o filete está nessa direção aqui, né, a inclinação dele, tá? Então, este filete aqui tem uma inclinação para a direita. Olhando o outro parafuso, ó, a inclinação do filete é essa. Se nós pegarmos uma linha aqui perpendicular ao eixo, nós vamos ver que a inclinação está para a esquerda, tá? E são dois casos diferentes: parafuso com rosca direita e parafuso com rosca esquerda. Predominantemente, a gente usa parafuso com rosca direita, tá? Então, quando nós giramos, né, a rosca, ela avança, nos dois casos, né, ela avança, a porca avança. Nesse caso, quando nós giramos o parafuso nesse sentido assim, né, assim, a porca avança em direção à cabeça do parafuso. Nesse caso, é o caso que a gente tem que girar a porca no sentido contrário, né? É que na figura não ficou muito bom a figura aqui, para fazer o giro do parafuso, certo? Ok? Então, nos dois casos, então, pessoal, são usados os dois casos, mas predominantemente, tá? Aquele que a gente mais utiliza, tá? É o parafuso com rosca direita, tá? Ok? Então, a maior parte dos parafusos que nós temos é esse aqui, rosca direita. E esses parafusos, então, conforme a aplicação, ele pode ter formatos, cabeça, haste, né, e ponta, da região roscada e ponta diferente. Então, aqui tem uma tabela que mostra as formas de cabeça, né, as formas de cabeça do parafuso, as formas que o corpo do parafuso de fixação pode ter, os tipos de pontas e o dispositivo de aperto, atarrachamento, né? Que é a cabeça do parafuso também, tá? As formas da cabeça estão ligadas com o dispositivo de atarrachamento, tá? Então, aqui, o mais comum na indústria mecânica é utilizarmos o parafuso com cabeça sextavada, tá? Os demais parafusos não são comuns para serem utilizados, né? E, inclusive, comercialmente,
a gente não consegue, às vezes, muitas bitolas de parafuso diferentes para essas condições aqui. Geralmente, na mecânica, a gente prefere utilizar, né, por diversos motivos, né, prefere utilizar, então, a cabeça no formato sextavado, que leva, então, um dispositivo de atarrachamento, né, que é uma chave, que permita fazer o atarrachamento, então, da cabeça sextavada, tá? Com relação ao corpo do parafuso, ele pode ser um parafuso com corpo normal, né, onde a haste do parafuso tem o diâmetro igual ao diâmetro externo da rosca do parafuso, que é o primeiro caso aqui, tá? Ou em casos especiais, né, que eu preciso de parafuso de alta resiliência, eu posso ter aqui, então, a haste do parafuso com um diâmetro menor do que a área roscada do parafuso. Então, ele vai ser um parafuso especial que vai suportar mais cargas de impacto, tá? Devido a haste ser mais com diâmetro menor, ela pode se deformar mais facilmente e absorver mais as cargas de impacto. Aí, então, o parafuso não sofre tanto. Ele, antes de romper, ele se deforma bastante, né? E isso absorve, então, essa energia de impacto que as máquinas podem ter. Com relação à ponta, né? Há vários tipos de situações que podem ocorrer, né? O mais comum da ponta é a plana, né? Onde não há nenhuma usinagem, né? Essa é a feita da rosca, a laminação da rosca, e ela não tem nenhuma extremidade. Mas a ponta pode ter várias situações diferentes, em parafusos especiais. Ela pode ter uma ponta plana com chanfro, tá? Pode ter uma ponta arredondada e uma ponta cônica, ou ainda outros tipos de ponta, tá? E essas pontas, elas na realidade têm um objetivo específico, que é encostar no fundo no furo da rosca para aumentar o atrito entre o parafuso e a peça que está sendo fixada, para melhorar a resistência ao afrouxamento do parafuso, tá? Então, as pontas têm basicamente essa função, melhorar, né, a condição de aperto do parafuso. Elas ferem lá o fundo do dente, em casos específicos, né, com a ponta aqui, né, cônica, e isso acaba gerando um atrito adicional entre a ponta do parafuso e o material lá embaixo do furo, e aumenta a resistência ao afrouxamento do parafuso. Então, são alguns tipos, tá, que utilizam, né? Na maior parte da mecânica, nós temos esse tipo, né? Essa condição, né? Essa condição e o sistema de atarrachamento, então, o sextavado, tá? Mas nada impede que a gente use qualquer um desses tipos diferentes de condições, tá? E aí vem, então, pessoal, a terminologia ligado a roscas, tá? Quando nós estamos falando em rosca, nós temos uma terminologia própria, assim como temos para engrenagens, tá? Lá nós temos o diâmetro primitivo de uma engrenagem. Aqui na rosca nós temos um diâmetro, né, nominal, tá? Então, o D, que é a forma como nós vamos designar o parafuso, o D, é o diâmetro nominal. É como se fosse o diâmetro externo do parafuso, tá? Então, o D, que é esse sujeito aqui, ele representa o diâmetro externo do parafuso, que na maior parte das vezes é igual ao diâmetro da haste do parafuso, ok? Então, diâmetro nominal. Então, nós vamos ter uma rosca, e essa rosca vai ter um diâmetro nominal. Por exemplo, M métrica 6 milímetros, métrica 8 milímetros, métrica 10 milímetros, métrica 12, e assim sucessivamente, tá? Então, essa designação, por exemplo, M8, que eu estou chamando aqui M8, quer dizer que é uma rosca métrica, a gente já vai ver a rosca métrica, é uma rosca métrica e o diâmetro nominal do parafuso é 8 milímetros, tá? E depois vem a indicação do passo na sequência da designação da rosca, tá? O parafuso, então, também tem um diâmetro de raiz,
A gente chama, então, no parafuso, diâmetro de raiz, que é o D1, certo? E tem um D2, que é o diâmetro efetivo. É como se fosse o diâmetro médio da rosca, tá? Mas aqui na rosca a terminologia é diâmetro efetivo, tá? Além desses diâmetros, então, diâmetro de raiz, o efetivo e o diâmetro nominal, nós temos também aqui a indicação do ângulo de flancos da rosca, tá? Esse ângulo aqui é o ângulo de flancos da rosca, o ângulo alfa da rosca, tá? Que é uma característica importante também, né, da rosca. E se nós pegarmos a distância consecutiva entre dois pontos da mesma rosca, medimos, nós temos o passo da rosca, tá? O passo, então, é a distância medida no mesmo plano da rosca, a distância entre dois pontos da rosca, né, sobre o mesmo plano, nós temos o passo da rosca. Então, o passo da rosca, se nós dermos uma volta completa na porca sobre essa rosca, a porca avança, quando ela der uma volta completa, ela avança igual ao passo, né? O deslocamento da porca, né, quando ela avança sobre a rosca, uma volta completa da porca é igual ao passo do parafuso de fixação, né? A maior parte dos parafusos de fixação tem uma entrada somente, tá? Então, vale isso que eu comentei com vocês agora. Então, diâmetro nominal, diâmetro de raiz efetivo, tá? Passo da rosca e ângulo de flancos, tá? Então, na designação de um parafuso, a gente coloca, então, isso aqui, ó. Um parafuso métrico, por exemplo, 8 milímetros de diâmetro nominal, e o passo, né, que corresponde, então, ao passo de fabricação da rosca, certo? Então, aqui eu vou designar o passo do M8 por passo, certo? Vai ser a designação sempre da rosca do parafuso, tá? E os parafusos, né, podem, numa concepção geral, né, as roscas, de uma maneira geral, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, onde nós temos as roscas triangulares, que tem praticamente esse formato aqui, que representam, então, as roscas utilizadas em parafuso de fixação, para união de peças, tá? E há também roscas de movimento, que são usadas para transmitir movimento. As roscas triangulares, então, tem esse formato aqui, ó. Se nós olharmos para a rosca, né, ele tem um formato como esse aqui, tá? Isso, então, caracteriza uma rosca triangular, tá? E ela é usada, então, para fixação de peças, para parafusos de fixação. E as roscas de movimento são diversos tipos de roscas diferentes. Podemos ter a rosca trapezoidal, que é bastante comum na engenharia. Podemos ter a rosca redonda, bastante usada em fusos de máquinas, a rosca quadrada e a rosca dente de serra, que geralmente esses perfis de rosca são usados para parafusos de movimento, para parafusos que transmitem potência, né, como do fuso do torno, né, no fuso das máquinas, ferramentas, né, no fuso, né, da impressora 3D, no fuso das impressoras que a gente tem em casa, né, geralmente a gente usa, então, roscas desse tipo, tá? Trapezoidal, redonda, quadrada, rosca dente de serra, quando eu tenho forças bastante grandes agindo num sentido, prensas hidráulicas, por exemplo, tá? Então, na aula de hoje, a gente não vai abordar esse tipo de rosca, mas sim a gente vai abordar a rosca triangular, que está associada, então, com os parafusos de fixação. E essas roscas triangulares, elas podem ter diversos tipos diferentes, tá? Tradicionalmente, existem, né, as primeiras roscas eram de 3 tipos, tá? São de 3 tipos, que é a rosca Whitworth, tá? A Sellers e a métrica. Essas são as 3 principais tipos de roscas, né, que dão origem depois a outras ainda, tá? Então, a rosca Whitworth foi uma rosca, né, elaborada
por volta de 1870, por aí, tá? Nessas datas aí, tá? Onde esse Whitworth, ele acabou requerendo uma patente na Inglaterra, associado então a um dispositivo de fixação. E essa rosca que ele patenteou lá na Inglaterra, né, Inglaterra nessa época mais ou menos, tá? Era uma rosca desse tipo. Ela possuía a raiz da rosca arredondada e a cabeça da rosca também arredondada. E possuía também, então, um ângulo de flancos, né, que é o alfa, de 55 graus. Então, nessas condições, raiz arredondada, crista arredondada, certo? Surge lá na Inglaterra, então, a rosca Whitworth, que era uma rosca, então, né, foi muito usada na Inglaterra, né, e ainda as sucessoras ainda são muito usadas, né, como um padrão, então, o padrão inglês de rosca. Quando a gente fala em padrão inglês de rosca, é esse tipo de rosca aqui, ó, crista arredondada, raiz, né, arredondada, ângulo de flancos alfa, 55 graus. E nesse tipo de rosca Whitworth, o passo é dado em fios por polegada, tá? Então, a gente, para determinar o passo da rosca, tá? A gente pega o paquímetro, abre o paquímetro com 1 polegada, 25,4 milímetros, tá? Abre o paquímetro com 1 polegada, tá? E conta, né, quantos fios existem em polegada. A gente abre o paquímetro com 25,4 milímetros, 1 polegada, e conta quantos fios tem. 1, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 fios, né, tem 20 cristas, né, em 1 polegada. E aí, então, dá o passo dela, né, que é, por exemplo, 15 fios por polegada. O passo dela é dado, então, em fios por polegada. Enquanto que na rosca métrica, né, o passo é a distância entre 2 filetes consecutivos. Esse é o passo no sistema métrico, tá, em milímetro, e lá no sistema inglês, a gente abre o paquímetro em 1 polegada e conta quantos fios tem, né, em 1 polegada. Isso dá o passo em fios por polegada, ok? Então, é a forma de representar ela. 55 graus, né, cristas e raiz arredondada. Padrão inglês de rosca. Tá? Quando começaram a surgir a indústria, né, aí por volta de 1900, a indústria automotiva, Sellers, que era um fabricante de roscas dos Estados Unidos, né, ele tinha uma empresa que fabricava parafusos, e quando começou a surgir, então, o desenvolvimento lá do Taylor, né, quando o primeiro o primeiro carro, né, foi desenvolvido, né, o Sellers, então, começou a fazer um estudo sobre as roscas, e ele elaborou, então, o padrão americano de roscas. O Sellers era dos Estados Unidos, e ele elaborou, então, o padrão de roscas americano. E nesse padrão de rosca americano, usado a partir aí de em torno de 1900 e alguns anos para frente aí, tá? Ele estipulou então que a raiz da rosca Sellers, padrão americano, era arredondada e a crista então era uma crista plana, certo? Então, com isso, pessoal, e também o ângulo alfa, ao invés de ser 55 graus, como era no padrão inglês, ele passou para 60 graus. Isso, segundo ele, e segundo mesmo a própria lógica, foi para facilitar a fabricação das roscas. Tá? Então, nesse caso aqui, a rosca Sellers, ele colocou uma ferramenta com mais ou menos esse formato aqui, ó, vou colocar de azul aqui. Ele criou uma ferramenta aproximadamente com esse formato aqui, né? E durante a usinagem, então, a ferramenta, então, tinha esse formato aqui, tá? Essa parte que vocês enxergam de cima
é o ângulo, é a superfície de saída, né? Onde vocês estão enxergando aqui os 60 graus, é a superfície de saída da ferramenta, tá? E aí, então, né, ele imaginou que com isso, com esse formato aí de crista plana, o custo de fabricação da rosca seria menor. Inclusive, 60 graus, né, aumentaria mais a resistência da ferramenta e seria mais fácil de fazer, então, a afiação das ferramentas, tá? Porque se nós tivéssemos essa crista aqui, ó, tá? Se nós estivéssemos utilizando o padrão Whitworth, a ferramenta teria que ter mais ou menos alguma coisa assim, ó. A ferramenta, ela teria que gerar a crista arredondada. Então, ela teria que ter um formato mais ou menos assim, né? Para poder formar a crista arredondada. Então, isso prejudicaria a fabricação da ferramenta, tá? E em função disso e do ângulo, o Sellers, então, adotou esse padrão. E aí surgiu o padrão Sellers, né? Surgiu em torno de 1900 e pouco aí, né? O padrão Sellers, que é o padrão americano de roscas. Tá? Então, duas roscas, na rosca Sellers, o passo dela também é dividido em fios por polegada. Nós abrimos o paquímetro em 1 polegada, contamos quantos cristas tem, né, quantos picos, né, tem ali em 1 polegada, né, e isso nos dá também o passo em fios por polegada, né, fios por polegada, tá? Esse também é um passo no padrão americano, tá? Como as duas, uma tem 60 graus e a outra americana tem 55 graus, elas são incompatíveis. A porca de uma Whitworth não funciona num parafuso Sellers e vice-versa, tá? Ele entra um pouquinho, mas ele entra forçado, não tem jeito, tá? Porque os ângulos são diferentes, as formas são diferentes da rosca. Então, não há intercambiabilidade entre um padrão e outro, tá? E esse problema da intercambiabilidade surgiu aí por volta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente na Segunda Guerra Mundial, quando os americanos foram para a Europa, tá? As peças dos aviões americanos não podiam ser, não havia intercambiar entre os parafusos. Os parafusos que eram produzidos na Europa e tinham o padrão inglês não podiam ser utilizados nas aeronaves americanas. E aí deu o maior problema, né, de falta de peças, tá? E aí, depois da Segunda Guerra, essas roscas foram unificadas, surgiu o padrão unificado de roscas, que leva características aí da Sellers e da Whitworth, tá? Então, hoje existe o padrão de rosca inglesa, né, no padrão polegada, que é o padrão unificado, tá? Mas, paralelamente a isso, tá, também surgiu a rosca métrica. E a rosca métrica, ela, né, se baseou em cima da rosca Seller, tá? A rosca métrica, ela tem um ângulo de flanco de 60 graus, ela tem a crista plana, né, diminui as ferramentas ficam mais fáceis de serem fabricadas e afiadas, e tem crista arredondada, tá? Só que o passo desse tipo de rosca, tá, é dado, então, em milímetro, tá? O passo é dado em milímetros, tá? Né? E isso, né, é uma salada de fruta até hoje, gente, né? Realmente, né? Ainda, né, a gente tem uma confusão com essas roscas que a gente acaba não compatibilizando porca e parafuso entre as roscas. A gente tem que comprar tudo certinho, né? Vou comprar um padrão de rosca Whitworth, eu quero tantos parafusos Whitworth e tantas porcas Whitworth, a mesma bitola, né? Não tem jeito, né? E depois, né, bem comentado aí, vem as roscas para tubos, né?
rosca BSP, rosca NPT, a UNF aí que o Douglas comentou aí, que é a unificada, né? A Whitworth, e tem uma salada de frutas de rosca que a gente nem imagina, tá? Então, é bem isso, né, que acontece. Então, cada tipo, essas são roscas de fixação. Depois vem as roscas de fixação para parafusos, né, para tubulações, né, de junções, né, nossa, daí dá uma salada de frutas, né. Então, uma é cônica, outra não é cônica, né, e assim vai. Então, surge um problema. Mas, a fixação, então, nós utilizamos a métrica, né, ou então a UNF, a unificada, né, que é a rosca, atualmente, a rosca padrão inglês. E aí, dentro disso, né, existem várias normas que a gente vai ver depois em resistência do parafuso, que padronizam os parafusos, né, em tamanhos, em bitolas diferentes, tá? E também resistência. Mas essa é a ideia, então, da rosca, tá? Então, preferencialmente, a gente usa o padrão métrico no Brasil, né? E levando em conta que quando a gente compra máquinas de fora aí, elas vêm geralmente com o padrão inglês, né? Quando a gente compra da Europa as máquinas, elas vêm com o padrão inglês que, né, temos que usar rosca inglesa. Tanto é, pessoal, que ainda hoje, se nós formos na loja de parafuso, né, e vamos comprar parafuso, a rosca padrão americano é mais barata do que a compatível métrica, porque ainda a padrão americana é mais utilizada, né? Você paga por cada parafuso que vai comprar alguns centavos, acho que alguns centavos, depende da bitola do parafuso, mais barato a Whitworth do que a métrica, tá? Ainda é assim, né? Por incrível que pareça, tá? Quando a gente vai comprar um macho para fazer a rosca, a Whitworth sai mais barata do que o macho da rosca métrica. Ainda continua mais barato, porque é mais produzido, né? E, como consequência, né, o custo se torna menor para esse tipo de ferramenta e parafuso, por incrível que pareça, tá? Se você for no mercado pegar uma Whitworth e métrica mais ou menos da mesma bitola, do mesmo tamanho, compatível, você vai ver que os preços são diferentes, tá? A métrica é mais cara, tá? Bom, quando é feito rosca, existe, durante o processo de fabricação, alguns erros que podem acontecer, tá? Então, o primeiro erro que pode acontecer é o seguinte, erro de passo. Então, imagine que eu tenho aqui o parafuso, essa seja a rosca do parafuso, certo? E essa seja a rosca, a amarela, a rosca da porca, tá? Porca. Pessoal, um detalhe, é feio porca, né? Mas o termo correto é porca, não é polca. Polca é uma dança polonesa, né? Polca. Nós somos porca. É um nome feio, né? O pessoal às vezes fica receoso de falar porca, mas é porca mesmo, não tem jeito, né? Existe isso, né? E a gente como engenheiro, que falar certo. Eu, quando era criança, o meu pai sempre falava polca, ainda hoje ele fala polca. Ele trabalhava com caminhão, essas coisas, então tudo era polca para cá, polca para lá. E eu, quando criança, né, a gente viveu no mundo do caminhão e desmonta caminhão e anda de caminhão e motor, tudo era polca. Então, quando eu cheguei no curso técnico, que, ó, é polca, gente, não tem... Então, ficou difícil, né, voltar, né, a falar certo, mas a gente tem que forçar sempre para falar isso certo, né. A mesma coisa como cérebro, né, uma vez a gente chamava de cérebro, não era cérebro, né. Então, tem algumas coisas que a gente aprende errado lá no início da vida da gente e marca muito, né, e é difícil a gente perder, né, o termo. Mas na engenharia a gente temos que realmente forçar isso para poder falar certinho, senão fica feio se alguém escuta nós falando polca, né, fica feio, tá? Mas, enfim, existe a porca e o parafuso, a rosca de ambos, tá? O primeiro erro que pode acontecer no ajuste roscado é o erro de passo. Então, imagine que a porca tenha um passo um pouquinho diferente do passo do parafuso, tá? E aí o que acontece, né, é que, se vocês olharem,
quando a porca encostar sobre o filete do parafuso, ó, vão ter poucos filetes em contato. Ó. Somente esse que eu estou riscando de azul aqui está em contato. Ó. Os outros ó, não estão mais em contato. E a gente sabe que em algum momento a força de aperto da porca ela é transmitida para o parafuso. Então, se eu tenho poucos filetes suportando o carregamento, tá? O que acontece é que aquele filete vai ser sobrecarregado. Tá? Então, eu vou acabar carregando somente um filete. O ideal é eu transmitir essa força de aperto, a força de serviço, transmitir entre todos os filetes da porca e parafuso. Tá? Aí eu vou ter uma resistência maior, né? Mas o erro de passo ele provoca isso. Então, poucos filetes suportam o carregamento e pode ocorrer uma falha, né? Talvez desse filete ou um escoamento dele, uma deformação permanente, tá? E assim por diante. Tá? Outro erro que pode acontecer é o erro de flancos. Né? Por exemplo, o erro de flanco simétrico. Tá? Então, vejam que o ângulo alfa é diferente na porca e no parafuso. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu colocar uma porca num parafuso desse tipo aqui, né, vai ocorrer uma destruição rápida dessa região aqui, ó, tá? Porque eu tenho uma área de contato pequena entre o flanco do parafuso e da rosca. Isso, então, vai destruir a rosca rapidamente, tá? Então, não é uma boa condição ter ângulos de flanco diferentes. Tá? Isso é um erro lá no processo de fabricação, né, no laminador. Tá? Ou no caso da porca, ela tem que ser usinada. O parafuso ele é laminado, geralmente. Né? Então, esse erro pode ocasionar isso. No eu tenho 60 graus, no outro eu tenho 75 graus, ou menos, ou coisas diferentes assim. Então, o erro simétrico tá? Ocasiona uma rápida destruição da rosca. Pode ter também o erro assimétrico, tá? Que geralmente está associada com uma ferramenta mal afiada, tá? Geralmente, então, na porca, a porca é usinada, tá? O parafuso é laminado. Então, se a ferramenta está com um mau afiamento, né, uma ferramenta mal afiada, ela vai induzir esse erro assimétrico, tá? Ok? Pode ter também o erro de diâmetro de flancos, tá? Então, vejam que na realidade, o diâmetro de flancos da porca, vamos pensar aqui, esse aqui é o diâmetro de flancos da porca, é o diâmetro médio né, da rosca. Esse aqui é o diâmetro de flancos do parafuso. Né? Na realidade, durante a fabricação, a montagem, esses dois têm que estar coincidentes. Quando a porca for atarrachada com o parafuso, se o parafuso é de boa qualidade, os dois devem estar coincidentes um com o outro, tá? Mas na realidade não ficam, né? E aí então acaba surgindo uma folga entre o parafuso e a porca, e isso causa, né? Isso causa, inclusive pode ser visto na mão, né? A gente sente na mão isso, né? O Douglas está comentando aí, né? A gente sente na mão isso, a gente vê a folga própria na mão, e isso é decorrente de um aumento de tolerância de fabricação, né? O pessoal, para diminuir o custo de fabricação, né, que estão no extremo cada vez mais alto, acabam produzindo porcaria. Bem, na verdade, é porcaria, né? Eles entram naquela onda do Seis Sigma, né? Que está dentro do Seis Sigma, mas na rosca, né? Isso é um problema, né? E aí, para resolver o problema, né? Dele, fita teflon para resolver o problema, né? Se for um caso de vedação, né? Então, se for um parafuso de vedação, basicamente não vai vedar mais, né? A pressão, ela vai passar pela rosca e vai passar de um lado da máquina, né? Para o outro através da folga que tem no diâmetro de flancos. Então, isso é muito ruim, né? Então, isso diminui o custo de fabricação para as empresas, né? Mas lá no outro lado, ela prejudica quem vai estar usando isso aí. Na verdade,
pessoal mete essas coisas no tal do 6 sigma aí, né? E que é uma possibilidade de erro muito grande, né? E acaba prejudicando lá o uso. Então, gente, se vocês comprarem os acessórios para tubulação hidráulica, né? Essas tubulações que a gente usa em casa, vocês vão ver os erros que tem aí, né? Então, vocês têm um tubo roscado, vocês compram lá uma conexão roscada para aquele tubo, vejam que não dá certo ali, né? Não dá nem perto, né? Mexe Então, vocês têm que encher de rosca, né? De vedação ali, e realmente é bastante rosca de vedação que vai, tá? Para poder eliminar esse erro que acontece no diâmetro de flancos, tá? Principalmente, né? Quem trabalha no interior com as tal das mangueiras pretas, né? Quem trabalha com mangueira preta no interior, né, que tem que puxar uma mangueira de 200 metros e tem que estar usando conexão roscada, geralmente a gente usa conexão roscada para ter os Tzinhos e assim por diante, né? Quando a gente vai colocar uma conexão roscada, cabe um dedo dentro da conexão entre a rosca externa e interna, cabe um dedo ali, né? Aí tem que encher de vedação, né, de teflon para poder, fita vedante para poder eliminar o vazamento, né? E isso torna horrível, né? Mas a princípio, né, lá não tem muita precisão, então não tem problema. Mas quando tem precisão, a gente tem que ter isso em mente, tá? Como também foi comentado aí, quando eu compro uma porca de um fabricante e um parafuso do outro, vai montar as duas coisas juntas, né? Não dá certo, a folga é grande, tá? E aí por diante, então, tá? Então essas coisas acontecem muito, a gente vai estar suscetível, né, de receber componentes, peças que a gente está comprando para as nossas máquinas que vão estar ligado com esses erros de fabricação, tá? Esses erros nos ajustes roscados, então. Bom, isso são as roscas, tá? A terminologia de roscas e erros que podem acontecer em roscas. Agora, nós temos a rosca de fixação, feita num parafuso. Então, de acordo com a forma como é feita a união, né, vejam que a gente, na maior parte das vezes, a gente chama de união parafusada, né? A união parafusada, ela engloba o parafuso, a porca, arruelas, né? E também o material que vai ser unido e a disposição de como tudo isso está no conjunto, tá? Então, um parafuso é dito passante normal quando eu tenho essa montagem aqui, ó. Por exemplo, as montagens de fixação de estruturas metálicas usam predominantemente parafuso dito normal. Então, ó, é um parafuso passante normal, tá? Então, eu tenho as duas peças que vão ser unidas, né? Temos o parafuso, arruela e porca. Isso dá a ligação passante normal. Geralmente, essa é a condição que talvez seja mais usada. Parafuso passante normal. Mas o mesmo parafuso poderia, de repente, ser usado num parafuso com cabeça. Esse tipo de ligação, onde não tem porca e a própria rosca é usinada em uma das peças, tá? É dito, então, parafuso com cabeça, tá? Então, não tem porca. Na peça, aqui embaixo, nessa peça, é que eu vou ter feita com um macho, uma porca, uma rosca, tá? E faço a adesão. Então, a gente chama o parafuso, né, designa ele parafuso com cabeça, tá? Pode falar, né? Né? Depende, né? Geralmente, quando eu tenho esse comprimento aqui, né? Geralmente, depende do tamanho do parafuso que eu vou usar, né? Então, tem casos que a porca, desculpe, o parafuso, ele tem que encostar no fundo, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui ele está encostando no fundo. Eu estou usando aqui possivelmente um fundo cônico, ó, parafuso com ponta cônica, para poder melhorar
a parte de fixação do parafuso na peça, para evitar um afrouxamento. Então, dependendo do tamanho da junta, né, eu vou ter essa dimensão, eu vou ter essa dimensão aqui que vai ter que ser padronizada. Então, isso vai ser uma dimensão que eu tenho que ter em função do tamanho do parafuso padronizado, tá? Agora, eu não posso ter uma rosca nessa peça e uma rosca nessa, né? Ela tem que estar sempre em uma peça só. Aqui, no caso, o desenho, ó, ele está meio errado, né? Eu não poderia ter essa rosca, né? Aqui, né? Aqui eu não posso ter rosca. Só posso ter rosca nessa parte aqui. Então, depende muito, tá? Né? Depende muito, tá? Tem algumas regrinhas que podem ser usadas. Eu agora não estou lembrado dessas regrinhas, mas tem algumas regras aí que tem nos livros, nos manuais de construção de máquinas, né? Que estão ligados com o diâmetro do parafuso, né? Ó, é mais ou menos essa que tu colocou aí, né? Uma vez o diâmetro do parafuso com a rosca, né? Mas peraí, tá? Também, você, quando vai fazer uma fixação, você tem, a porca tem uma certa dimensão também. Então, é mais ou menos proporcional ao tamanho da porca, tá? Agora, é claro que depende do material, né? Depende do material. Se isso aqui é um alumínio, as coisas podem mudar um pouco, né? Se for um aço com aço, peça de aço, parafuso de aço, daí muda também, né? Então, depende de alguns fatores aí, tá? Mas a gente pode pesquisar, ver um pouco mais sobre isso aí, tá? Enfim, então, esse é um parafuso com cabeça, um parafuso prisioneiro, né? A mesma coisa aconteceria no parafuso prisioneiro, né? Então, o parafuso prisioneiro, ele não tem cabeça, é feita uma rosca na peça e o parafuso não tem cabeça, tá? Então, ele usa um parafuso sem cabeça, com rosca nas duas extremidades e uma porca que faz a fixação. Geralmente, o parafuso prisioneiro, ele pode ter pontas em diversos tipos, tá? Cônica, pivô, plana, oval, hanger, né? Aquela anterior é a hanger, tá? Que vai entrar em contato com o fundo do furo, certo? E o que vai fazer? Ele vai aumentar o atrito entre o parafuso e a peça, tá? Então, isso aumentaria o atrito, e se aumentar o atrito, melhora a resistência ao afrouxamento do parafuso. No caso de situações que tem bastante vibração, né? Então, é recomendado que, além, né, de ter a rosca, o atrito da rosca, eu tenha o atrito no fundo do furo para melhorar, né? Para melhorar a resistência ao afrouxamento. Eu aperto, então, o parafuso até ele encostar no fundo, aperto mais ele aí, tá? E o contato entre o fundo e essa região gera um aperto, né, maior e uma resistência maior ao afrouxamento. Então, esse é o parafuso prisioneiro. Parafuso com duas extremidades, né, a designação dele, ó, ele pode ser igual ao parafuso prisioneiro, mas nessa montagem ele é um parafuso com duas extremidades, tá? Então, em situações que, por exemplo, a cabeça do parafuso não poderia entrar na peça, tá? Eu monto um parafuso, né, desloco ele para a esquerda ou direita, depois monto eu monto o parafuso, monto uma porca, desloco o parafuso um pouquinho para a esquerda, tá? Coloco a outra porca e depois aperto, tá? Então, quando eu tenho restrição no acesso da cabeça do parafuso, eu posso usar, então, um parafuso com duas extremidades. Parafuso de embutir, né? Quando a gente quer esconder a cabeça do parafuso, tá ali, então, o parafuso de embutir com cabeça Allen, né? Com cabeça do tipo acionamento Allen, tá? Parafuso estojo, né? Parafuso de embutir, essa é mais a designação, então, que tem aí, tá? Então, tá aí, estou escondendo o parafuso, né, externamente, tá? Ok? Isso exige, então, uma ferramenta com sextavado interno, que é a ferramenta Allen, tá? Aos parafusos com cabeça, com fenda na cabeça,
são parafusos, né? O anterior, esse aqui, né? Parafuso com porca nas duas extremidades, parafuso com duas porcas, também, né? Pode ser, tá? Parafuso com duas porcas ou porca nas duas extremidades, tá? E, né? Esse parafuso aqui vocês chamam com parafuso estojo, tá? Ok? Esse, o de embutir, tá? E esses aqui, então, parafusos com fenda na cabeça, tá? São parafusos que na indústria mecânica não são muito utilizados, né? Porque geralmente a gente precisa, os parafusos na mecânica, eles precisam de um toque de aperto, eles precisam de uma força de aperto um tanto grande, tá? E essa força de aperto, geralmente, ela é difícil de ser realizada quando eu tenho por fenda. Eu preciso de um acionamento, geralmente, o acionamento sextavado, né? Para poder gerar um torque de aperto que satisfaça as minhas necessidades de força de pré-carga, que a gente vai ver em seguida. Então, são parafusos usados mais na parte eletrônica e na parte que não requer muita força de aperto, tá? Então, existe a cabeça de embutir, cilíndrica, cabeça redonda, embutir lenticular, né? Embutir lenticular, a cabeça cilíndrica lenticular ou a cabeça Phillips, né? Então, tem vários casos, né? E a cada dia que surge tem um novo tipo de parafuso, né? Eu tenho alguns tipos, né? Esses tempos, a minha filha recebeu um brinquedo, né, que acabou não funcionando. Tentei desmontar, até hoje eu não consegui comprar a, a ferramenta para poder desmontar o brinquedo dela, porque eu não tenho a ferramenta. É aquelas toques, né, bem pequenininha, uma toques de milimétrica lá, e até hoje eu não consegui, né, e por incrível que pareça, os outros não desmontam, né? Você quebra o parafuso e não consegue abrir o sisteminha se você usa uma ferramenta diferente, né? Então acontece isso, tá? O pessoal usa aquele parafuso Torx, né? E eu até tenho um jogo de Torx depois que eu comprei, mas aquela ferramenta lá pro brinquedo não tem, né? Então até hoje não consegui mais arrumar o brinquedo dela, tá? Porque realmente não tenho a peça para abrir. E se a gente usa outra ferramenta, a gente sabe, né? Colocou outra ferramenta, estragou o parafuso, né? Aí não abre mais mesmo, né? Então, né? Às vezes, quando eu tenho que arrumar alguma coisa, eu vou lá na universidade, né? E porque lá tem todas as ferramentas, aí você fica feliz, né? Tem alguma a ferramenta que você usa, você abre, arruma, depois leva de volta e fecha, tá? Mas em casa, às vezes a gente não tem todas as ferramentas necessárias, daí só dá raiva na gente daí, né? A gente desmonta e quebra tudo na realidade, tá? Então, diversos tipos de parafuso. Esse parafuso, o de alta resiliência, tá? É aquele parafuso que eu coloquei antes, né? Ele tem uma haste com um diâmetro diferente da nominal aqui, ó, tá? Geralmente, esse parafuso de alta resistência, a haste dele é mais comprida, ó, ele tem uma haste mais comprida com uma dimensão menor. De acordo com uma norma DIN, não sei qual que é a norma DIN agora, tá? Porque essas dimensões saíram da norma DIN. O diâmetro da haste geralmente é 0,8 do diâmetro de fundo, tá? Do D1, diâmetro de raiz, tá? Então, essa haste com diâmetro maior, ela se torna mais elástica, a constante elástica dela diminui, né? E aí, então, esse tipo de parafuso, ele é usado para suportar a carga de impacto. Então, ao invés do impacto e começar a ficar agindo lá na rosca, que é a parte crítica, porque tem um alto fator de concentração de tensões, né? E ao invés de ficar agindo na rosca, o impacto acaba deformando a haste do parafuso. Estica, solta, estica. Então, cada impacto dá uma, digamos assim, lá no tendendo a zero, né? No tempo tendendo a zero, dá uma esticadinha no parafuso e ele volta à posição inicial. Estica. Então, isso acaba fazendo com que o parafuso fique trabalhando no limite de deformação elástico, tá? E
parte dessa energia fica sendo gasta para deformar o parafuso e não romper ele. Então, muito usado, né, nos parafusos que fazem a ligação da biela ao virabrequim, né, dos componentes do motor, que ali tem num momento do ciclo do motor, tem o impacto da pressão dos gases, né? Então, esses motores, né, geralmente lá em algum ponto tem esse tipo de parafuso, que é um parafuso de alta resiliência, tá? Ok? Então, ele tem uma resistência ao impacto bastante grande. Ele pode sofrer a diminuição da área da haste pelo diâmetro externo ou pelo diâmetro interno. Poderia ter um furo no diâmetro interno, tá? E isso diminuiria, então melhoraria a sua resistência ao impacto. Mas esse caso aqui é um caso específico, mais difícil de ser fabricado, e geralmente o caso mais comum é termos o parafuso de alta resiliência com uma diminuição da área externa. Torna mais barato, então, o parafuso, ok? Parafusos chumbadores, tá? Então, eles fazem a conexão da parte de cima com a parte de baixo, com a fundação da máquina, com as fundações do sistema, né? Então, ele tem vários formatos que impedem, que são chumbados junto ao concreto, e esse formato impede, então, o deslocamento dele no concreto, né? E faz a fixação dele, então, tá? Então, tem alguns tipos, então, né, que são utilizados aí, então, especificamente, tá? Por exemplo, aqui, esse tipo aqui, uma espécie de uma rosca, né? Então, o concreto enche as laterais dele e impede, então, a sua saída do concreto, só quebrando, então, aquela região do concreto, tá? Parafusos para metais leves, tá? Então, geralmente, quando eu tenho, no caso, fixação de peças metal leve, alumínio, então, por exemplo, né? Alumínio, né? A gente dificilmente vai fazer uma rosca que exija uma montagem e desmontagem frequente, dificilmente a gente vai fazer uma rosca na peça de alumínio, tá? A gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer, por exemplo, um rasgo de andorinha na peça, um orifício aqui, ó, tá? Um rasgo, tá? E lá onde vai ser feita a fixação do parafuso, nós colocamos naquele rasgo uma peça de aço, tá? E aí, nessa peça de aço, a gente faz a usinagem da rosca, tá? E aí, então, o alumínio não é submetido a uma peça, a rosca, né? E isso aumenta sensivelmente, né, a resistência da junta, tá? Então, é usado mais em casos de metais leves. Parafuso de anel, existem normas aí específicas para essas dimensões, em função do peso da massa que eu preciso suportar, ela tem uma certa dimensão, tá? A gente vai ter a dimensão do parafuso, a gente segue essa norma DIN 580, tá? E em função da norma, nós temos algumas dimensões padronizadas do parafuso, ó. Então, o olhar, né, o anel, a espessura do anel, ela tem uma dimensão, toda ela ligada com a dimensão nominal da rosca, tá? Então, tudo é padronizado em função disso, e ela é usada, então, para suportar cargas, tá? Então, as peças, nos projetos que a gente vai desenvolver hoje, nós temos que prever muito isso. Se as partes da máquina têm pesos muito grandes, né, impedem, por exemplo, ergonomicamente o operador de erguer sozinho, manualmente, a peça, né? Então, é necessário a gente dispor lá no local da máquina uma possibilidade e já colocar lá um parafuso de anel para suportar as cargas, tá? Esses dias eu estava desmontando o meu Tobata lá, né? No Tobata, para poder suportar o motor, lá tem um parafuso, né, de anel para poder içar o motor para cima, né, para não erguer manualmente, tá? Então tem um anel que suporta a carga total do peso do motor. Então isso hoje tem que ser muito comum, tá? A gente dispor isso principalmente devido às questões, né, de segurança no trabalho, né, para não expor o operador, né,
da máquina ou o mantenedor da máquina a uma condição que possa prejudicar a sua saúde, tá? Então, temos que estar prevendo tudo isso no projeto, esses elementos aí, tá? Parafuso autoatarrachante, só para finalizar aqui, eu acho que está quase no finalzinho aqui. O parafuso autoatarrachante, ele é um tipo de ligação que na mecânica que requer força não é muito usado. Mas em casos em que nós vamos projetar a fixação de painéis, né, de máquinas, né, elementos que não, pelo parafuso não passa muita força, nós podemos usar o parafuso autoatarrachante, então, ele é um parafuso que tem uma espécie de uma rosca cônica, né? Ele é meio cônico, ele é cônico, né? E a própria rosca do parafuso, quando eu começo a apertar a rosca, né? Eu não preciso elaborar, usinar uma rosca na peça. O próprio parafuso, quando vai sendo apertado, ele vai ferindo o material lá e vai abrindo a rosca por si só, tá? Então, é um parafuso mais empregado na parte, pensar assim, na parte doméstica, né, na parte de impressoras, na parte de equipamentos assim eletrônicos, né, mas dificilmente quando eu tenho a transmissão pelo parafuso de forças muito grandes, tá? Então, é o parafuso autoatarrachante. Há os parafusos diferenciais, que são parafusos que têm roscas ou passos diferentes, tá? E eles, então, permitem a aproximação das peças, tá? Então, aqui, ó, o primeiro caso aqui, ó, esse caso 1, tá? Temos roscas de mesmo sentido, tá? Rosca esquerda ou direita, então, roscas de mesmo sentido, porém de passos diferentes, ó. Aqui eu tenho um passo e aqui eu tenho outro passo, mas as duas são no mesmo sentido. Rosca direita, por exemplo, tá? Quando eu fizer essa fixação, se elas têm roscas diferentes, tá? Por exemplo, se essa aqui tem uma rosca, opa, perdi o mouse, um passo, cadê ele? Se essa P1 aqui eu tenho um passo, né, maior do que a P2, quando eu fizer a fixação, essa peça aqui ela vai ser puxada contra a união, né? E aí eu faço a fixação das duas, então, tá? É uma condição que pode ser usada, então, tá? Em casos que a montagem do equipamento assim necessita disso, né? Quando eu tenho dificuldades de fazer a montagem das peças, né? Local de difícil acesso e assim por diante, talvez a gente possa usar, então, condições como essa aí, ok? Parafusos diferenciais. E as roscas, pessoal, os parafusos podem ser fabricados por diversas... As roscas podem ser fabricadas por diversos processos. Alguns que envolvem usinagem e outros que envolvem laminação. Então, os parafusos podem ser fabricados por tarraxas, nos tornos, usando tornos mecânicos, usando fresadoras, fresas, né? Eles podem ser obtidos por retificação também, eu posso, depois de fabricado ele, retificar, ou laminado, tá? Ou podem ser laminados. Geralmente, nos processos de fabricação de parafusos de fixação, o parafuso em produção de larga escala, o parafuso é laminado, ele tem uma rosca externa, né? Então, o parafuso, a rosca é laminada, enquanto que numa porca que possui rosca interna, né, ela é usinada. Então, a porca geralmente é usinada, tá? Geralmente não, acho que quase que 100% usinada, tá? A porca é usinada, enquanto que o parafuso é laminado. Então, a gente geralmente usa esses dois processos de fabricação para a fabricação de parafuso e porca, tá? Roscas de fixação, então, os parafusos de fixação, tá? Agora, é claro, parafuso de movimento,
já vai, a rosca vai ser torneada, tá? Ou peças que requerem de tubulações são usado tarraxas, tá? As peças podem ser usado macho, né? Usinagem com macho, e assim por diante. Mas parafuso de fixação geralmente envolve, então, esses dois casos aqui, ó, laminação e usinagem.